Boa noite. Vamos vamos testar som. Meus amigos que eu já vi que estão por ali. Boa noite. Como é que tá o som, gente? Obrigada, Su. Olá, Antônio. Oi, Ferreirinha. que Tudo prazer, tudo bem? maior prazer. Hoje eu falei, escuta, tá confirmado. Lógico. A gente não se falou mais, né? É verdade, que prazer, Priscila, muito bom. Marcou a hora e eu falei, bom, eu acho que ele aprovou tudo, né? O post, as fotos, né? Imagina. Acho que está Não tem nada que aprovar, não, era só participar. A aprovação é sua, não é minha, não. é uma pessoa super requisitada e Imagina. eu sei que você também dispensa apresentações. Eu, quando fico muito assim, excitada, muito eufórica com o meu convidado, eu faço um roteiro, Ferreirinha. Imagina. Deixa eu te explicar por quê. Eu começo a me empolgar com o papo, você fala muito bem, você tem uma oratória invejável e eu acabo ficando tão empolgada que eu posso me perder, porque a gente tem uma hora de live, né? Não, mas imagina, Priscila, você domina tudo, não tem nada que se perder, não. Porque a gente vai falar o que nós não podemos perder de vista no momento atual. E eu trouxe você aqui, que eu vou apresentar já, porque você, para mim, é uma pessoa muito inspiradora. E é essa inspiração que eu quero trazer para as pessoas, que eu acho que está faltando. Então, a gente já Obrigado, Priscila. teve seriedade, a gente já teve tudo nesse momento, vamos dizer, de mais pontualmente para cá, né? Mas eu acho que a esperança e a inspiração são coisas que têm que permear o nosso momento, senão a gente não sobrevive, né? Vou colocar aqui um fone para ficar melhor, O Priscila. meu som para você, Oi, você está me tá ouvindo? ótimo. Super, super bem. Então, boa noite para quem está chegando. Já estamos com 2 minutos de live. Eu vou ter que apresentar o meu convidado, que dispensaria quaisquer apresentações. É uma pessoa que eu Imagina. admiro muito, não só profissional, mas também pelo ser humano que ele é. Já tivemos vários offs, várias entrelinhas no meio de workshops, no meio de palestras que eu presenciei, estive com o Ferreirinha, é claro, do lado de cá, sempre assim, macaca de auditório e sempre uma pessoa assim muito generosa para compartilhar, muito humilde e com um vasto campo de conhecimento para inspirar a gente. Então, como essa live Obrigado, Priscila. seja inspiradora, Ferreirinha, eu vou mais ou menos me pautar nesse tipo de coisa. Ferreirinha está há 19 anos à frente, né, da MCF, consultoria, que é focada em gestão de inovação no mercado de luxo, gestão e inovação, com projetos importantes não só no Brasil, mas por toda a América Latina. Né? Já foi CEO da Louis Vuitton, o personagem mais jovem, né, com um cargo com um cargo desse calibre, né? Francesa, tinha 30 anos quando ocupou essa posição e hoje está à frente da MCF. Perinha, eu assisti muitas lives suas, inclusive uma que me tocou muito logo no início da pandemia, onde antes da gente ter conhecimento sobre o que estava acontecendo, sobre a Covid, você já estava muito sensibilizado e fazendo alertas muito importantes. Essa live, para mim, foi assim um divisor de águas. A gente não sabia ainda o que estava acontecendo, e eu te ouvi, lembro que até te mandei um direct, porque eu fiquei muito tocada com a sua live, com as suas palavras, com o que você compartilhou, de uma maneira muito humilde, muito generosa e muito sensível. Naquela época, você já falou sobre a falta de antecipação a tudo que já vinha se desenhando. E a gente não se tocou, não tomou as providências, né? Em termos globais, tá? Não só no Brasil, isso me chamou muito a atenção. Você já usou palavras como cool labs, como cooperação, inclusive nas mensagens que a gente trocou. Então, o que eu queria que você falasse hoje é que, passados esses meses todos, e a gente ainda está aqui, né, Ferreirinha?
O que que você acha que veio para ficar, se a gente for abranger esse novo redesenho dos espaços gastronômicos, a economia de baixo contato, drive-in, tecnologia da desinfecção? O que que você acha que realmente vai ocupar um lugar quase que para sempre? Priscila, primeiro, muito obrigado, tá, pelo convite, pelas suas palavras. Já você fala de generosidade, mas na verdade é você que sempre me impressiona muito com essa gentileza, essa generosidade, esse cuidado aí nas palavras que faz um bem. Eu tenho dito continuamente ao longo desse período que é tempo de falar com o coração. E isso literalmente te representa. Você tem sempre essa generosidade de troca, esse cuidado nas palavras, e eu te agradeço muito por isso. Olha, assim, de imediato, Priscila, indo diretamente ao seu ponto, e não, eu diria, não reforçando aí muito do que você trouxe aí agora. Eu lembro claramente lá atrás, quando nós falamos dessa antecipação, isso é algo endêmico nosso, né? Nós temos uma questão brasileira nós sempre temos uma autoestima elevadíssima demais para um ponto que talvez não fosse necessário, né? De acreditar que tudo, no final de uma percepção superficial ou de uma análise superficial, daria resultado. E não dá, né? Foi assim com a Copa do Mundo, foi assim com as Olimpíadas, está sendo assim agora com a questão viral que a gente vive. É uma pena, porque nós fomos um dos últimos a serem acometidos, e a gente poderia ter aprendido muita coisa que estava acontecendo em diversos outros lugares, né? Nos faltou humildade política para observar novamente essa inteligência. Olhando dessa forma, o que definitivamente veio, e esse é irreversível? A Tá. preocupação com a higiene. O protocolo de higiene será irreversível. Eu não vejo mais nenhum tipo de reflexão contrária em relação a isso. Muito rapidamente, essa percepção da necessidade dos protocolos de higiene, eu vejo que para muitos de nós, Priscila, já ultrapassou o fato de ser necessário ou não para uma questão de saúde, e nós já estamos basicamente assumindo isso como um novo protocolo de dia a dia. De Isso estar. vai fazer parte, é, isso vai fazer parte do nosso modus operandi, da mesma forma que nós fazemos outras coisas. Esse eu vejo irreversível. O outro ponto que eu não consigo ainda precisar se já chegou a esse patamar de que veio para ficar, mas eu te diria que está chegando ali, está na boca do gol para fazer gol, é a relevância, ou melhor dizendo, o protagonismo da saúde. Eu Tá. vejo que a preocupação consigo mesmo, isso terá um papel muito relevante para os próximos movimentos nossos aí de consumo. Nós estaremos bem mais preocupados em encontrar formas de manter essa saúde em dia, para que a gente não seja surpreendido ainda mais, que todas as indicações dizem que esses problemas virais serão cada vez mais frequentes, e isso acabará sendo mais determinante. Olhando dessa forma, eu vou te dizer, Priscila, que a onda das mega ultras aglomerações que acometeram os últimos anos em todas as esferas da convivência urbana, o que eu quero dizer com isso? As filas homéricas nos restaurantes, aquilo e nos bandejões. Os concertos que você pagava um dinheiro gigante para estar onde você nem enxergava mais quem é que estava tocando. Os museus, que você entrava em alguns dos museus em Nova York ou na Europa, você mal conseguia ver o que estava sendo exposto, porque a aglomeração de pessoas era algo surreal. E muito disso, eu até te digo, principalmente quando eu olho para o lado da cultura, como é o caso dos museus, Tá. apesar de entender essa democratização, mas também isso perdeu um pouco daquilo que se tem como base cultural, né? De você poder aprender,
entender o que está na sua frente. Muito do que estava acontecendo antes, você fazia era uma fila indiana para passar na frente de alguma coisa, tirar uma foto para botar no Instagram, mas você nem sabia muito bem o que estava acontecendo ali. Não interagia Eu vejo... com a obra, nem com o que estava escrito, não, Não, não tinha não. texto, né? Você estava Não mesmo. no ponto, né, Ferreirinha? Não mesmo, Priscila. E até fazer só um comentário engraçado nisso. Alguns anos atrás, quando o Brasil, no auge aí das nossos crescimentos, alguns anos atrás, quando o Brasil chegou a ser um dos maiores emissores de passaportes no mundo, nós chegamos a ser, Priscila, um dos mais frequentes no Museu do Louvre em Paris. Então, o brasileiro estava entre os dois. Nós chegamos a ser quase o segundo visitante. Mas é interessante que numa reunião que eu tive com o Louvre, apesar de nós termos crescido fortemente a ida ao Museu do Louvre, nós éramos o que menos ficava dentro do museu. Porque, na verdade... É mesmo, né? Exatamente isso. O que isso demonstra claramente muito do que a gente é no dia a dia. Então eu vejo, Priscila, eu vejo que do outro lado, do lado mercadológico, as empresas, os eventos, etc., os restaurantes, serão mais severamente patrulhados, o que isso irá gerar um controle maior, mas eu também vejo que muitos de nós, ou a grande maior parte das pessoas, terá um pouco de dificuldade de lidar com essa situação, de estar em algum local que tenha muito... Se você olhar que aquela galeria ou aquele museu está apanhado de gente, eu vejo que a gente vai pensar duas vezes se a gente vai querer. Então eu vejo que essa sensação de aglomeração, até te falo, Priscila, talvez você esteja vivendo isso, ou para quem pode, ou para quem está fazendo o isolamento, o distanciamento, etc., no primeiro momento, quando você ia à padaria, ou você ia no mercado, ou você ia no hortifruti, você ia e você lidava. No segundo momento, você já começou a ir e você já precisava daquele álcool em gel. Eu não sei se você percebe que, para aqueles que estão, de alguma forma, né, conseguindo fazer isso, podem ou querem fazer, Muito, né? eu não sei se você percebe, mas tipo quando eu vou à padaria, quando eu vou ao supermercado, etc., eu automaticamente já me distancio. Eu não quero ficar colado na fila do caixa, eu não quero ficar colado na fila de pesar alguma coisa. Porque já Então eu vejo que... a gente já está com essa preocupação. A gente não está relaxado, né? Exatamente isso. E eu vejo que, na verdade, essa preocupação que em algum momento nos tirou da nossa zona de conforto, ela deixará de ser preocupação e nós incorporaremos isso como novo princípio. Porque se a gente também, se a gente analisar isso de uma forma mais direta, vamos esquecer o vírus, na verdade, Priscila, é dessa forma, né? Assim, não dá para... Deveria. Se a gente olhar dessa forma, os aviões, né? Todos esses novos protocolos, não dá para imaginar que você estava numa área econômica onde tem 3, 4, 5 pessoas do seu lado, todo mundo espirrando, tossindo diretamente em você. Consegue se mexer que você bate o braço nas pessoas. É exatamente isso. Então, eu vejo que algumas dessas coisas que virão e que serão incorporadas por nós, mas algumas dessas coisas eu vejo que, na verdade, não é uma ruptura, eu vejo até que é uma evolução para os ambientes, para os espaços. Civilizado, né? É civilizado, É mais civilizado, talvez. é prudente, mas o Brasil é muito touch, né, Ferreirinha? Ou era até então, né? Nós somos de contato e a gente vai um pouco no oba-oba. Agora não. Antes de fazer tudo, que muitas coisas a gente até não faz, né? Até vejo, Priscila, que nós devemos manter essa nossa cara, e devemos, que eu digo até porque eu quero, né? Eu acho que nós temos uma característica touch, mas nós temos que entender que a característica touch não precisa ser feita com 2.000, 3.000 pessoas do seu lado, né? Nós podemos ser um pouco mais cuidadosos na forma que a gente faz essas transferências touch and feel junto com as pessoas. Porque o ponto principal é esse, né? Fica difícil imaginar, e talvez venha aí um alerta
para as nossas gestões públicas de uma forma geral, porque para o mundo é difícil de entender isso. Quer dizer, outros países sim, como é o caso da Índia, como é o caso da África, do continente africano, mas você veja, essas aglomerações nos transportes públicos brasileiros, não se trata nem de saúde, gente. Aquilo é uma injustiça brutal, por completo. Não é civilizatório, não é civilizado, né? Você ser esmagado, imprensado daquela forma em situações tão precárias. E Então, eu acredito que isso... como o antigo normal, né, Ferreirinha? Exatamente isso. A gente estava Exatamente isso. anestesiado para uma série de coisas, uma delas a desigualdade, né? Mas assim, anestesiado, porque era tão comum que você já não ficava nem surpreso, você não se indignava, não é? Exatamente isso. Eu vejo que isso é que, na verdade, me chama muita atenção em muitos dos, talvez, em muitos dos wake-up calls, daquilo que está sendo despertado pela Covid, em que algum momento nos chama a atenção, mas nos chama a atenção por algo que até me preocupa, porque, na verdade, a gente assumiu o equívoco e o errado como normal. E isso não é bacana. Isso, na verdade, não é bacana. Eu acho que essa interpretação equivocada que nós fazíamos talvez seja adequado nós repensarmos, né? Há práticas ou pessoas que espirram na rua de qualquer maneira, sem o mínimo cuidado de quem está olhando, quem está caminhando ao lado, etc. Eu acho que esses tipos de preocupação que com esse protocolo da higiene, do cuidado, eu vejo que ele chega de forma positiva. Eu acho que vai ser claro que não tanto como é que a gente lida hoje, mas eu vejo que esse equilíbrio vai ser bom. Eu vejo bom. Eu tenho uma irmã, Priscila. Pode tirar, né? Muitas lições. Exatamente isso. Você sabe que eu tenho 3 irmãs, Priscila. Uma irmã minha é nutricionista. Ela nunca foi da área clínica. Tá. Ela sempre foi da área acadêmica. Ela sempre foi pesquisadora, sempre foi acadêmica, muito envolvida em projetos aí, inclusive das esferas públicas. E eu lembro que desde muito cedo, minhas irmãs são mais... eu tenho irmãs gêmeas, elas estavam sempre à frente, né? E essa minha irmã, nutricionista, eu lembro que desde muito cedo ela forçava as minhas outras irmãs e a minha mãe a lavar tudo que vinha da rua, tudo. Então eu lembro dessa cena ainda adolescente na casa de minha mãe, e minhas irmãs já eram de faculdade. A minha irmã era um tal de qualquer coisa que entrava em casa, ela lavava a garrafa, ela lavava a verdura, ela lavava coisa, ela esterilizava. E minha irmã sempre disse uma coisa, dizendo que muito... Olha, mas eu estou dizendo, Priscila, de coisas de anos atrás. Aonde essa minha irmã, ela sempre dizia que muito daquilo que a gente contraía no dia a dia era por uma falta de higiene com aquilo que a gente fazia e consumia, botava dentro de casa, etc. Interessante isso, né? Então hoje eu lembro disso e a gente fala sobre isso. E agora está dando um trabalho, né, Ferreirinha, que eu digo que a gente faz quase uma academia quando volta do super, porque... E fazer o super é o mais rápido que tem, né? Porque para você higienizar e guardar tudo, Verdade. o mercado que você fez é mais de hora para fazer direito. Exatamente. É verdade. Lavar, o que você vai esprear, o que você vai secar, o que você vai deixar ali. A hora que termina, eu tô exausta, Ferreirinha. É exaurido, né? Isso nos exaure por completo. Né? Hoje não preciso mais fazer ginástica. Entendeu? Muito bom. Agora, Figueirinha, me diz uma coisa. Das competências necessárias para a gente enfrentar esse momento, reavaliarmos os nossos valores, você fala, porque eu fiz a minha lição de casa, né? Eu acompanho as suas lives todas, eu sou sua fã, em autenticidade, em verdade e transparência. Dessas competências, qual que você considera mais difícil de ser exercida, de fato? Priscila, você é ótima, né? Você fez exercício de casa mesmo, né? Você vai aí criando a bula, assim, é muito bom isso. Na verdade é ótimo, né? Porque faz a produtividade. Olha, Priscila, eu vejo que... Eu vou te dizer, se você me perguntasse, se você me fizesse essa pergunta alguns anos atrás, eu iria dizer que do que eu tenho chamado dos meus pilares aí fundamentais, alguns anos atrás eu talvez responderia que fosse ser a autenticidade.
Tá. Eu vejo uma dificuldade muito grande das empresas, das marcas, dos profissionais serem autênticos. A busca é sempre. É tão interessante isso, porque eu vejo isso até em clientes meus, ou nos meus funcionários, etc. Essa mania que você tem de, entre aspas, se inspira no outro e aprimora. E, na verdade, você não admite que, na verdade, faltou originalidade e autenticidade. O que você está fazendo é um aprimoramento de algo que alguém já fez. Então, alguns anos atrás, eu diria que é autenticidade. Hoje, Priscila, eu te diria com facilidade que é a verdade. Nós vivemos uma crise de verdade. Nós vivemos uma crise de valores reais, né? Nós vivemos uma crise de comportamento. As pessoas mentem, literalmente mentem, né? As marcas mentem, empresas mentem, executivos mentem. E aqui eu não estou dizendo que eles não estão sendo transparentes, não, porque transparência é algo que possivelmente você não está revelando, talvez aquilo tudo. O ponto não é a transparência, né? O ponto é a verdade. Porque você muitas das vezes pode ser até transparente em cima de uma mentira. O ponto da verdade aqui é a ausência do real. Nós vivemos um mundo nós estamos numa dinâmica social onde as pessoas compartilham mentiras, onde as pessoas compartilham aquilo que não é real. E isso é dolorido demais, dolorido, porque é um fake world, né? É um mundo de notícias falsas, de verdades falsas. Aqui eu estou usando algo contraditório, porque é uma verdade falsa, né? Se assume como verdade, que eu ouço, eu leio e falo, gente, não é possível que alguém consegue verdadeiramente lidar com isso. Eu acho que você falou um ponto importante. Uma coisa é você não ser 100% transparente, você deixar permear uma parte, mas uma parte verdadeira da história. Eu não estou te contando 100%, mas 30% que eu te contei é todo verdadeiro. É isso daí. Agora, a inverdade, a não verdade, né? Eu inventei uma palavra que não existe agora, mas a verdade, né? A inverdade é ótimo. Mas assim, a falta de verdade, a notícia falsa, a mentira, a gente Exatamente isso. está convivendo. E nesse momento político, econômico e de saúde, tudo o que a gente precisava era de ter a verdade, até para fazer as tuas opções, as tuas escolhas, né? É exatamente isso, Priscila. Na verdade, assim, não poderia ser mais alinhado e assertivo do que você colocou, né? Reagindo à sua provocação, eu diria que essa falta da verdade é assustador, absolutamente assustador, porque você pode lidar com a não autenticidade em algum momento, você pode até lidar com a não total transparência, como você diz, mas com a falta da verdade, e o que mais assusta é a fabricação real da informação que é falsa. Isso é o mais assustador. E ainda mais quando você tem aí no mundo de possibilidades tecnológicas, aonde você pode, através da tecnologia, criar, propagar e perpetuar mentiras criadas. Numa velocidade, você dissemina aquilo que nem vírus, né, Ferreirinha? Exatamente isso. Isso é muito assustador. Muito, é verdade. E a gente, infelizmente, no mundo todo e no Brasil em particular, que é onde a gente vive, está vivendo muito na pele. Muito, porque, muito. Meu Deus, eu só queria saber a verdade, eu quero saber a verdade dos números, eu quero saber a verdade da vacina, do tratamento, enfim, né? Exatamente isso. Ferreirinha, como é que os seus clientes do luxo reagiram a essa discussão saúde versus economia? Se você puder compartilhar alguma coisa com a gente de interessante, eu acho bacana. Olha, Priscila, é assim, tem de tudo e na verdade, eu vou te dizer assim, essa é uma pergunta muito interessante, ela é muito difícil às vezes, porque ela demanda, eu tenho sempre um cuidado, Priscila, e um cuidado que eu digo muito imperativo e muito sem concessão da minha parte,
Porque atrás de empresas e marcas existem pessoas que estão tomando decisões. Perfeito. Então, quando eu olho para a atividade do luxo, a atividade, de uma forma geral, a atividade do luxo reagiu à pandemia enquanto atividade, de forma absolutamente brilhante. A atividade de forma mais... Aí eu estou falando não no Brasil, nem na América Latina, porque nós quase não somos produtores dessas marcas. A maior parte dessas marcas de luxo que operam na América Latina são operações globais, operações, a maior parte delas europeias. Então, se eu pego a atividade por esse princípio dessas marcas globais, elas agiram de forma daquela forma que eu esperava. Foram muito rápidas, foram muito atentas, foram muito criteriosas em demonstrar claramente qual era a responsabilidade, de que forma que elas deveriam agir com isso na sociedade. Agora, quando eu olho individualmente marcas, e eu falo aqui na América Latina e no Brasil, é assustador, literalmente assustador, Priscila, porque na verdade, eu estou lidando com essas situações ainda, porque eu lidero e coordeno muitas frentes de trabalho durante esse período. Priscila, de tudo, né? Eu estou lidando com empresários que chegaram a se posicionar fortemente com as suas operações globais, dizendo que eles não arriscariam absolutamente em nenhum momento qualquer pessoa do seu time, qualquer profissional. Eu lido com profissionais aí eu volto sempre para as pessoas, porque não são as marcas, né? Mas eu lido com pessoas que estavam ou seguem nas suas casas de praia ou nas suas casas de campo e que forçam todo o seu time a estar na linha de frente. E eu chego a ouvir que, na verdade, eu ouço literalmente que é uma questão de timing, ou seja, todo mundo vai pegar. O ponto é quem pega primeiro, é assustador. Quando eu ouço uma coisa dessa, na verdade, você faz a seleção, né? Deixa eu primeiro me proteger, eu seleciono quem é aquele que vai pegar primeiro. Até a política do rebanho, né? Põe todo mundo na... É a política do rebanho. Tem até... Exatamente. Não, né? Que o Trump já adotou. Quer dizer... É exatamente isso. Quer dizer, é exatamente isso. Põe na rua, pega quem tiver que pegar, trata quem tiver que tratar, morre quem tiver que morrer, mas é por aí porque a gente não tem o que fazer. Então, é isso mesmo. Concordo com você que são pessoas, sabe, Priscila? No final, são pessoas. Não, é inegável, Priscila, é inegável que o que nós estamos vivendo no mundo e no Brasil, a saúde econômica, financeira, será absolutamente matadora. Não tem como não, né? Não tem como não. Agora, aqui, olha, eu nunca durante esses 3 meses fiz o comentário que eu farei agora. Eu vou fazer isso pela primeira vez, que você fez uma pergunta muito interessante. Eu não quero me esvair dessa... Eu não sou exemplo para nada e não sou sequer a referência. Cada um tem o seu perfil, as suas preocupações, os seus desesperos e as suas angústias. Mas, para aqueles que podem... eu sou uma pequena empresa, Priscila. Eu não sei se o final dessa travessia eu consigo me manter, e eu não sei se eu me manter, de que forma eu me mantenho. Mas é uma decisão minha, pessoal, desde o início, que eu não pensaria 2 vezes em finalizar as minhas operações do que manter as minhas operações sabendo que eu estaria prejudicando ou expondo os meus funcionários. Eu tenho uma preocupação muito grande. Eu pautei a minha vida para cuidar de pessoas. Quem sabe disso? Eu tenho muitas mulheres com filhos no meu escritório, eu tenho uma profissional que está grávida, tudo isso me preocupou demais. E essa foi uma decisão minha, individual. Agora, cada um tem direito de tomar a sua decisão. O fato não é a decisão, o fato é da forma que você conduz isso. Você conduzir lá na sua casa, no seu computador, com a vista do campo, com um cavalo correndo na frente, ou a onda do mar maravilhoso, e você dizendo que você precisa dos seus funcionários voltando, isso me assusta profundamente. Porque, na verdade, talvez você deveria estar lá na frente com seus funcionários. Você está numa bolha, mas você está apontando o dedo e dizendo... É exatamente isso. Dentro da sua bolha. É isso.
É isso. Um gancho. Então, é um pouco crítico para mim, sabe? Vou pegar um gancho, porque você fala muito da gente saber quem nós somos, da saúde como novo Black, da empatia, do coletivo, da casa como nosso templo, né? Então eu queria, você que é tão próximo dos seus colaboradores, eu sou testemunha disso em todas as vezes que tive com vocês, qual foi a sua atitude interna com o seu time, logo que a gente recebeu esse avalanche de informações e um pouco de desinformação? Como é que foi para você na MCF, Ferreirinha? Olha, Priscila, interessante, que também é a primeira vez que me perguntam isso de forma direta, assim. Ah, Priscila, foram algumas atitudes e algumas ações. E aqui, mais uma vez, né, eu posso estar me expondo e aí meus funcionários estão sempre disponíveis para... vou tentar lidar aqui com os meus 3 princípios: a transparência, a verdade e a autenticidade, por completa e por plenitude. Eu parei todos os meus times da associação, da Abrael, da Bento e da MCF uma semana antes do que foi decretado como a possibilidade aí, e no início não foi nenhuma obrigação, no início foi uma recomendação. Eu parei uma semana antes. E Perfeito. eu parei já no final de semana. Eu liguei para todo mundo da minha equipe e pedi para que eles não fossem mais para o escritório. Isso uma semana antes. Essa foi a primeira movimentação e desde então, são 3 meses, nós não tivemos nenhum tipo de possibilidade de nós estarmos no escritório. Você E até hoje remoto. eu determino para os meus funcionários não irem ao escritório. Então, todas as vezes que um ou outro tem que ir, vai um, porque alguma coisa que está de pendência de faturamento, algumas coisas que tem que pegar, mas todos estão trabalhando em casa. Mas hora e outra você precisa pegar um arquivo, hora e outra você precisava pegar alguma coisa, mas isso foi só no início. Depois, nesses últimos 2 meses, basicamente, não mais. Depois, são muitos movimentos, né, Priscila? Muitos movimentos. Esse é um perfil meu, eu sou muito cuidadoso com os meus, quem está próximo, os funcionários. Essa pergunta. Então, eu sou bem, isso é uma pauta minha desde muito cedo, desde sempre, digamos assim. São muitas as iniciativas aí que eu tenho lidado com os meus funcionários de uma forma geral. Eu vou te dizer uma coisa que nós estamos fazendo que tem sido muito bacana entre nós. Além de todas as nossas reuniões semanais, as trocas diárias dos nossos grupos de trabalho, porque todo mundo está trabalhando bastante distante, até porque eu tive que reduzir a equipe, há muita superação que tem que ser trazida no dia a dia, é bem difícil, bem complicado. Mas eu gerei 2 ações que a gente tem feito de forma muito bacana. Uma delas eu já tinha feito algumas vezes no meu time, alguns anos atrás. Eu resgatei, que eu chamo do amigo anjo. Nós fizemos como se fosse um amigo secreto, um amigo oculto. Tá. Como você tem uma pauta de pessoas, isso faz parte da sua matriz aí profissional. Isso. É como se fosse um amigo oculto, um amigo secreto, onde cada um de nós tirou um nome. E esse nome que você tira, você tem que ser o anjo dessa pessoa, sem que a pessoa saiba quem é o anjo dela. Bárbaro. Então, nós temos que cuidar de alguém da equipe ao longo do caminho, seja a forma que for que vai cuidar. Aí no final dessa trajetória aí, dessa travessia que eu estou chamando da pandemia, vamos ver se as pessoas, todos nós, né, conseguimos revelar quem que a gente acha que foi o nosso anjo durante esse período. Essa é uma das coisas que nós temos feito de forma muito bacana e é muito legal, me deixa feliz com isso. A outra ação, eu gerei um show de talentos com a minha equipe. Então, toda reunião semanal, 1 ou 2 pessoas do time precisam apresentar alguma coisa na nossa reunião semanal que nós não tínhamos conhecimento. Algo Então, que acontece que a gente não sabia. exatamente isso. Exatamente isso. Então a gente teve, hora e outra eu posto nos stories, uma funcionária que cantou, tem uma funcionária aqui, 2 funcionárias que a gente não tinha a mínima noção que cozinhavam e foram fazer filmes dizendo de coisas. Uma delas foi a primeira vez que ela fez doce na vida e ela foi fazer esse tipo de coisa. Um outro funcionário, ele nos confidenciou, compartilhou que ele sempre quis escrever poesias
mas que desde criança ele foi muito travado pela família, pelo pai, por uma série de histórias. E ele escreveu um poema durante esse período somente para nós. Ele declamou esse poema na nossa reunião pessoal. Então tem sido muito bacana, porque eu tento estimular a eles que no meio desse tsunami todo, se a gente não se conhecer melhor, a gente passa por isso de forma muito mais difícil, né? Porque é difícil para todo mundo. Um monte de coisa que tem a ver com o nosso. Não Exatamente. podemos perder de vista no atual momento, porque essas coisas Exatamente isso. vieram para ficar. A gente Exatamente. perder de vista essas coisas todas que estão ligadas à sensibilidade, ao olhar empático, a essa generosidade, a essa coletividade, né? Eu achei as ideias assim, eu que sou uma Que bom. voltada para pessoas, eu estou assim encantada. Que bom. Amei, que ótimo. amei. Ferreirinha, deixa eu te falar uma coisa. Você teve uma semana de lives importantes, onde você levou especialistas de vários segmentos, e desde que abordaram aqui os veículos compartilhados nesse primeiro momento, vão ficar um pouco de lado, né? Porque é o próprio compartilhar o que a gente não está podendo, né? Até a importância da experiência de compra que você sempre falou, sempre mencionou, afetividade na cozinha, a importância de opções outdoors, valor de se ter um propósito. O que você destaca hoje para a gente deixar para todo mundo que está ouvindo a gente aqui nessa live como uma coisa que a gente também não vai poder perder de vista? Porque essa sua coleção de lives foi sensacional. Eu vou te dizer algumas coisas, Priscila, e se prepare aí que eu estou fazendo vou fazer a segunda semana dessas lives e inspirações, que eu tenho chamado da semana e agora. Olha, eu vou te dizer algumas coisas que eu vejo que elas também me marcaram fortemente, foram aprendizados, inclusive para mim, muito fortes. Eu vou te destacar aqui, eu vou te falar algo Primeira coisa, assim, eu tive o presidente do Turismo de Portugal, ao presidente da Mercedes, ao presidente da Farfetch e a vice-presidente da PepsiCo. Mas eu vou te falar de imediato que a Carmen Virgínia, a chefe de cozinha, a gastrônoma de Pernambuco, negra, que mora em comunidade periférica até hoje, que o restaurante dela é na comunidade periférica, ela falou duas coisas que seguem martelando na minha cabeça o tempo inteiro. E parte do que ela falou não é que tenha sido que eu nunca tinha ouvido falar na vida, mas ela falou com uma verdade, autenticidade, uma transparência que foi matador. Primeiro foi quando ela disse, como negra, como obesa, como comunidade periférica, ela fez um comentário olhando, e eu me senti ali diante dela, com o dedo dela apontado para mim, como se fosse apontado para todo mundo, dizendo: se nós não entendermos que o poder das escolhas está nas nossas mãos, se nós nos permitirmos a seguir comprando, indo a restaurantes, indo a locais onde nós sabemos que ali não existe um compromisso com a verdade, com a responsabilidade social, com o cuidado ao outro, com executivos, líderes e gestores que oprimem seus funcionários, que maltratam. Esse poder de escolhas está na nossa mão. Perfeito. E isso, ela fez um comentário brilhante, ela dizendo, se a gente não se permitir, e ela fez isso fazendo uma analogia, dizendo que no dia a dia dela, o restaurante dela, que é celebrado por algumas pessoas, mas é um restaurante que você precisa atravessar algumas barreiras, eu já estive lá algumas vezes, está numa comunidade, está isso tudo, ela fala assim, você não entender que o poder da escolha está na sua mão, de você optar por outros que possuem outras entregas, outras verdades. Esse é um ponto. O outro também dela, quando ela comentou de uma fase da vida dela, a qual a avó dela a criava, mais uma vez, né? Moradores de comunidades periféricas, tudo isso. E ela dizia que a avó dizia para ela, menina, negra, né, dizendo... Todos os grupos e marginalizados, né? Exatamente isso. E ela dizendo que a avó dizia para ela que quem lê não passa fome.
Claro. Isso para mim foi brutal, brutal, absolutamente brutal, porque isso até leva muito para aquilo que nós vivemos atualmente no mundo, nas ondas políticas muito ultra é, conservadoras, porque a leitura empodera, né, Priscila? A leitura dá asas, né? A leitura transforma as pessoas, né? Educar é você dar ao homem o empoderamento da análise, né, do senso crítico, do poder crítico. Isso foi muito forte. Depois, eu vou te falar que a Daniela Cachiche, vice-presidente da PepsiCo, ela fez dois comentários que foram também, para mim, muito fortes, relacionados, o primeiro, à diversidade, quando ela fez um comentário dizendo que o papel dela como gestora, e ela foi assim na Unilever, ela foi assim na Heineken, e assim na PepsiCo, ela tomou a decisão de ser uma executiva, uma gestora que transforma as marcas como marcas desafiadoras. Isso eu achei brilhante, porque nós somos conduzidos por marcas no consumo. No final do dia, a gente entra no supermercado, a gente toma as decisões primeiramente pelas marcas, depois a gente vai no preço, depois a gente vai. E ela fez esse comentário dizendo da necessidade que ela tem no perfil dela de tornar as marcas que ela cuida, e foi assim ela fez com Dove, com a Beleza Real, foi assim com Heineken para tirar o estigma, o arquétipo da mulher pelada para vender cerveja, a mulher sensualizada e sexualizada para vender. Ela, né? Exatamente isso. Então, ela tem esse. Eu acho que você deve ter acompanhado isso no domingo aí, no domingo mundial da LGBTQI, as luzes que cruzaram a Paulista. Isso é projeto da Daniela Cachiche, que diz que as marcas precisam incomodar, provocar, educar a sociedade naquilo que precisa. E ela fez um outro comentário dizendo que ela, enquanto mulher, se ela não tomar a decisão de definir que não adianta contratar uma mulher, um negro ou qualquer um que esteja no campo da diversidade. Se você não definir quantidades, você não tem a troca, porque se você contratar no meio de 1.000 pessoas brancas, você contrata um negro, esse negro nunca vai chegar lá em cima, porque não tem volume. Uma, né? Exatamente isso. Não tem. Foi significativo. Exatamente isso. Então, esse comentário da Daniela e da Virgínia, eu destacaria para deixar aí agora. Você teve outros incríveis, mas esses 4 comentários foram brutalmente impactantes para mim. Muito legal. Figueirinha, eu queria que você falasse um pouco dos novos projetos da MCF por conta da pandemia, não que você não fizesse, mas agora em streaming, o Live Addiction, o Talks Play, o Experience... Nossa, mas você... O Experience... Mas eu trago um convidado e tem que ser homenageado por mim. Eu acho que é o mínimo, né? Eu só tenho gente que eu gosto muito e só vou em live de gente que eu gosto muito. Eu não consigo fazer média nem na internet, Figueirinha. Que bom, né? Falamos aí da verdade, né? Tá. Então, assim, se tiver que ser autêntica, é comigo. Não, eu quero que você fale sobre esses projetos em streaming, né? Olha, Priscila, essa pergunta me deixou meio tonto, porque eu sou sempre muito cuidadoso com essa. Eu estou aqui à base da informação e eu tenho sempre muito cuidado de estar usando o palco para falar das minhas coisas. Mas, assim, a gente rapidamente. Priscila, eu sou uma pequena empresa, né? Eu fui totalmente interrompido de um dia para o outro, pagamentos suspensos, tudo isso. Então, rapidamente nós criamos uma leitura de nós mesmos totalmente digital. Justamente pela minha preocupação e obsessão aí com a verdade, eu não queria que nós que nós requentássemos conteúdo nosso para botar no digital. Eu me incomodo muito com isso. Então, nós geramos uma plataforma de conteúdo que ele é basicamente todo streaming. Agora, com o Talks Play, nós disponibilizamos alguns dos mini cursos que nós fizemos, os nossos talks de 2 horas e meia, 3 horas, que eles agora estão gravados e podem ser acessados pela gravação, mas, na verdade, eles não foram gravados para serem comercializados, eles foram gravados daquilo que nós estávamos fazendo de mini curso streaming. Então, nós fomos possivelmente um dos primeiros aí a vir com os nossos cursos, são totalmente ao vivo e a cores.
Então, o curso de gestão de luz que você já fez, inclusive, nós já estamos indo para a terceira edição nesses 2 meses e pouco, é um curso de 8 horas de interação comigo ali na tela do computador, da forma que dá para fazer. Então, talvez essa seja a principal característica que nós fizemos aí com os nossos produtos de conteúdos na MCF, nesse momento da pandemia, no MCF digital, que nós estamos chamando. Eles não são produtos requentados, eles não são produtos que nós tiramos da gaveta ou tiramos lá do nosso arquivo e botamos no momento. Tudo foi gerado agora, tudo foi produzido agora, tudo foi absolutamente feito agora. Canta, vocês não trotaram, né? Vocês saíram cantando. Foi uma coisa incrível. Não teve jeito, Priscila, porque senão você cai do precipício. Não tem requentado, não tem prato de ontem, é tudo novo, já no time do dia. E, assim, eu não tive parado. Eu acho isso, assim, uma beleza de exemplo. E eu volto na minha palavra inicial, inspiração. Obrigado, Priscila, obrigado. Enquanto você tem uma série de pessoas reclamando de tudo, tem outras que te motivam, que te inspiram, que você tem vontade de... Eu sempre que saía de um curso, de uma palestra sua, eu saía com vontade de fazer alguma coisa diferente. Sabe? Obrigado. Coisa que impulsiona, a gente sai muito tocado, e não é tocado por teoria, é tocado para dizer, bom, eu já sei algumas coisas para colocar na prática. É muito legal. Obrigado, Priscila. Eu tenho, na verdade, Priscila, isso eu sempre tive muita dificuldade, Priscila, de agir, até porque como eu fui executivo de 2 grandes multinacionais durante quase 15 anos da minha vida, durante 15 anos da minha vida, na verdade, aqui não é um lugar de questionamento nem julgamento. É apenas um lugar de fala minha, de expressão minha. Ok. Eu nunca quis ser o consultor acadêmico. Eu nunca quis ser o consultor academicista. E eu vou te dizer que eu me incomodo muito com consultores de gestão. Aqui eu estou falando literalmente de gestão, que nunca contrataram uma pessoa, que nunca demitiram um profissional, que nunca leram um orçamento, que nunca construíram um budget, que nunca tiveram que defender um investimento. Tudo isso é muito dolorido, é muito aprendizado. Então, eu tive desde o início, e até te confidencio aqui, que há 19 anos atrás, quando eu criei a MCF, eu tive muita dificuldade de usar esse nome consultoria. Eu verdadeiramente digo que eu tive dificuldade, porque eu tinha sempre esse receio de alguém achar que eu ia contar uma historinha que eu não sabia fazer na prática, que eu só sabia conceituar. Esse é o principal motivo, Priscila, que o livro demorou tanto para vir. O livro só veio o ano passado porque eu não queria ser conhecido pelo cara que escreveu o livro. O livro ele tinha que vir como um exercício prático de uma experiência profissional. Eu tinha ojeriza, e por mais que meus funcionários me pressionassem, clientes de mercado, eu não queria o indivíduo que criou o livro e através do livro criou uma teoria, eu não queria teoria nenhuma escrita no livro, eu queria algo prático. Então, eu tomei uma definição desde muito cedo que a prática, ela é o meu fio condutor. Então, tudo que eu faço no meu dia a dia, seja o streaming agora, ou seja o livro, seja os nossos projetos de consultoria, hoje de manhã, Priscila, eu estava falando com um cliente nosso lá do Sul, que estava me apresentando uma série de resultados de coisas que eles fizeram nessas últimas semanas, e ele me mandou uma mensagem no WhatsApp dizendo, Feirinha, a gente precisa compartilhar com você dizendo que, assim, é como se fosse, está dando muito resultado. Eu falei, André, deixa eu te fazer um comentário. Por mais que isso chegue como elogio, eu te agradeço, mas para mim chega como obrigação. Porque se eu não perceber que existe verdadeira ali uma ideia real, prática, de gerar resultados de mudança, de crescimento, seja lá o que for,
não faz sentido para mim. Então, eu acho que esse é o ponto. Quando você diz assim, saio de um encontro com você de voz pública, e eu sinto que eu saio ali para construir alguma coisa, e não para ficar 10 horas pensando, matutando a cabeça, eu falei, não, gente, isso é outro profissional, não sou eu. Eu tenho que lidar com a coisa, sai, já pega o tijolo e já vai montar. Né? Não, mas é legal isso. Senão É. sempre é aquele cara que estuda, 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 mas nada do que ele estuda ele põe em prática porque não tem muita viabilidade. A gente não vai aqui coletar coma, né? Exatamente. A gente quer fazer alguma coisa. Exatamente. A mão na massa, né, Ferreirinha? Muito bom, muito bom. Você sabe que eu trabalho com mapeamento, desenvolvimento humano, tal. E a tua opinião, eu quero saber assim, do que você sente. As marcas já começaram investindo nesse processo do colaborador se autoconhecer, para que eles possam trilhar um caminho que vá para o autodesenvolvimento. Você acha que... claro que a gente tem gente com esse olhar, mas neste momento que a gente está e vai continuar por um bom tempo, você acha que essa é uma tendência que a gente pode apostar? Porque tem um lado muito humano das empresas emocionalmente bem resolvidas e que a gente fala emocionalmente felizes, que tem um olhar para as pessoas, que é através delas que a gente tem o resultado, e que se eu promovo não só conhecimento, mas o autoconhecimento para o meu colaborador, ele vai ter muito mais condições de se desenvolver e ter um alto desempenho para ele, para mim, para o mundo, para a vida dele. Você acha que esse espaço continua como uma tendência? Ou você acha que, como as pessoas estão apavoradas, de repente, é uma minoria que vai manter esse olhar para o outro, como pessoa, né? Porque antes de qualquer coisa a gente tem pessoas. Olha, Priscila, só essa sua pergunta aí já é tema de uma conversa para o dia todo, né? Com você, horas. Eu acho que só essa pergunta aí já é um tema para ser desenvolvido. Olha, Priscila, eu vou te dizer o seguinte, eu vejo que eu não vou trabalhar aqui com as exceções, né? Exceções são exceções, mas de uma forma geral, eu não vejo que, de uma forma geral, a maior parte das pessoas não estará mais disposta a seguir no... Eu vou usar um termo aqui, talvez nem devesse, mas o modelo capitalista dessas últimas décadas, Priscila, é um modelo capitalista empresarial, que eu digo, totalmente ultrapassado. As empresas, de uma forma geral, lidam ainda num sistema feudal, aonde, na verdade, você tem o indivíduo debaixo de você sendo desenvolvido para não pensar, para não contribuir, para não ser protagonista. Eu não vejo que nós abriremos mais mão disso, sabe? O papel eu até usei recentemente agora numa conversa numa empresa fechada, eu falei que a inclusão, o inclusivity, ela será verdadeiramente nas empresas a nova dinâmica. Se você não permitir a voz do outro, o colaborativo, o genuíno, todos esses outros problemas ou obstáculos que surgiram, não é que surgiram agora, mas que estão com voz mais veemente, que é a questão da diversidade, por exemplo. Priscila, um dos grandes pontos da diversidade nas empresas é porque essas questões são ainda decididas por um indivíduo com mais uma pessoa dentro de uma área de um departamento. Você não permite esse diálogo crescer para que o time analise de uma forma mais inclusiva o que está acontecendo. Então, eu vejo, até disse, Priscila, exatamente nesse encontro, semana passada, com um grupo de empresários, onde eu disse que durante muitas e muitas décadas, esse modelo imperialista feudal, capitalista empresarial, mediu executivos, líderes, né, pelo resultado, pela lucratividade, pela margem lá de contribuição, pelo bottom line do resultado. E aí, executivos do mundo foram dizimados por não entregarem os resultados. Então, não está dando resultado, tira e a gente vai botar outro. Eu tenho dito, Priscila, que líderes empresariais no mundo serão dizimados por temas de diversidade, de inclusividade, de tudo isso. Se eles não estiverem atentos a isso, a empresa pode ter o melhor resultado de lucro, mas se ela não estiver olhando para a diversidade, ela vai ser esmagada de uma outra forma. Perfeito. Dito isso,
Priscila, não dá para abordar esses temas tão ásperos e tão difíceis se a gente não se permitir o autoconhecimento. Se você não olhar para os seus próprios privilégios, se você não olhar para as suas próprias limitações, se você não olhar para as suas limitações de aprendizado, se você não olhar para as suas limitações, olha aí o boom da questão aí das depressões, né, dos blowouts total dentro das empresas. São pessoas que não se permitiram verdadeiramente se conhecer, se expressar, não tiveram o espaço da expressão, não foi dado a elas o espaço para isso. Isso não terá mais volta, Priscila. Eu vejo que isso será doentio. Nós iremos. E aí eu falei lá no início, dizendo que saúde será um novo protagonista. Eu vejo que nós não estaremos mais dispostos a isso nas nossas dinâmicas sociais. Eu vejo essa situação dos Estados Unidos, que no Brasil é pior porque é velada, até essa situação dos Estados Unidos, do George Floyd, onde eu vejo muita coisa da violência. Eu não vou falar nem de longe aqui, Priscila, que eu sou um indivíduo que favoreço a violência. Totalmente contrário, sou totalmente contrário a isso. Mas eu preciso aqui também me permitir que, se você olhar para... As pessoas estão cansadas, sabe? Estão cansadas de serem massacradas, pisoteadas, por uma questão de pigmentação de pele. Porra, isso é muito cansativo. Então, parte daquilo que a gente está vendo é uma expressão, né? Bandeira era da indignação. De repente, algumas É exatamente isso. filtram para fazer um movimento black blocker. É isso. A bandeira é da indignação, é da É exatamente isso. Tem que acabar. Perfeito. É exatamente Estou isso. apavorada com o nosso tempo, porque eu quero falar Vai acabar. com você, mas tanto... E eu sei que o Instagram derruba e a gente não diz... Deixa eu te falar. O nosso tema é o que nós não podemos perder de vista. Eu queria que você falasse um pouco dos projetos, das ações sociais da Bento. Nossa, Priscila, você viu isso hoje, né? Nossa, mãe do céu. Olha, ai, que máximo isso. Você, eu não vou para uma prova sem estudar. Não. Sabe o que acontece, Priscila? Eu tenho muito cuidado com isso, né? Então, no caso da MCF, como a gente é uma empresa de serviço, eu entendi que a melhor forma que eu poderia fazer, além dos meus trabalhos pessoais e do meu trabalho com os meus funcionários, era doar o meu tempo para os meus parceiros, aliados, mercado. Eu tenho ficado 24 horas disponível para as empresas, para clientes, para parceiros, etc., para ajudá-los com reflexões, e aí não tem custo rodando. No caso da Bento, como a gente tem produto, e a gente fala com produto de marmita, de alimentação, a gente entendeu que a gente tinha uma chance aí com esses profissionais que estão na área da saúde, na linha de frente. Então eu decidi pegar parte dos nossos produtos, entrarmos com 50% de investimento desse valor, e é um investimento nosso, e apresentamos para algumas empresas para levar para esses profissionais de linha de frente um kit para que eles tenham nesse dia a dia, para comer no carro, comer no ônibus, etc., uma marmita, uma garrafa, um copo, alguma coisa nesse sentido. E foi bárbaro, assim, está sendo muito especial. E hoje eu postei exatamente uma ação que aconteceu lá em Salvador, de uma empresa que deu de presente para 250 profissionais de um centro de saúde em Salvador, para que esses 250 profissionais tivessem a chance de ir e vir com um kitzinho para que eles pudessem se alimentar. Eu detesto quando o Instagram começa a botar essa contagem regressiva aqui. O que a gente pode deixar de mensagem, Ferreirinha? Porque não dá mais tempo para nada, para o pessoal que está home office. Não, para nada. Para o pessoal... Olha, eu vou deixar uma gratidão para você, Priscila, e vou deixar aqui a live com você, do início ao fim, foi pautada em cima de um eixo principal, que são pessoas. E dessa forma, eu vou te dizer o seguinte, para todo mundo que está aí conectado, quem vai assistir depois, não deixem de acreditar nas pessoas, porque são as pessoas que, antes de qualquer coisa, são aquelas que são as responsáveis por começar e finalizar coisas. Não são máquinas, não são empresas, não são marcas, são pessoas. Pessoas começam e terminam as coisas. Amei. Ferreirinha, gratidão pelo seu tempo. Obrigado, Priscila. Foi prazer enorme estar aqui com você. A nossa audiência mandou tanta coisa para você que, se eu falasse, eu ia te interromper. Imagina. É fã. Imagina. Obrigado. Dona, e assim foi maravilhoso. Um beijo enorme. Beijo, Priscila. Obrigado. Continuemos conectados com certeza. Verdade e transparência. Com certeza. Obrigado, Priscila. Um beijo. Um beijo enorme. Gente, muito obrigada. Boa noite.